Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Grato a Deus pelo privilégio de voltar a esta igreja, de rever os irmãos, pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro, nosso vice-presidente, pastor, todos os companheiros, pastor Gilvan Rodrigues. Uma honra, uma alegria estar com o Senhor. Deus continue abençoando a sua vida. O Senhor é um referencial para todos os pregadores dessa nação. Deus continue te abençoando, pastor. Louvar a Deus pela vida dos companheiros, pastor Eduardo, a quem sempre deixo registrado a minha gratidão e a minha amizade também. Deus abençoe a todos. Amados, eu quero te convidar a um texto da Palavra de Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, se for possível, abra comigo no na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Os irmãos acharam? Diz a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Deus, eu quero uma vez mais falar, Senhor, contigo e pedir a tua graça, Deus, reconhecendo sempre a minha pequenez, Senhor, e a minha incapacidade, Deus. Se o Senhor não nos der a tua graça e não for conosco, não há, Senhor, a mínima possibilidade. Mas eu peço a tua graça e peço que fale uma vez mais com a tua igreja, através da ministração da tua palavra, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Meus amados, Paulo ele vem discorrendo na sua carta aos Efésios a respeito de um despertamento espiritual. No versículo 14, Paulo diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo vem trazendo uma mensagem de despertamento para a igreja. E ele está, no verso 14, orientando a igreja como quem sacode, como quem balança, como quem grita, e ele diz: desperta, ó tu que dormes. Uma pessoa dormente, ela tem dificuldade para ouvir, afinal ela está dormindo. Uma pessoa que dorme, ela tem dificuldades para se defender de qualquer tipo de ataque, afinal ela está dormindo. Uma pessoa que dorme, ela tem sonhos, mas ela é incapaz, enquanto dorme, de realizar os sonhos que tem. Então uma pessoa dormente, ela vive no mundo dos sonhos, mas não tem a capacidade de trabalhar para que os seus sonhos se tornem uma realidade. Uma pessoa dormente é uma pessoa que precisa acordar para que a sua vida se torne uma vida de realizações. E o problema é que aqui Paulo está dizendo: levanta-te dentre os mortos. A igreja não estava simplesmente dormindo, mas ela estava dormindo dentre aqueles que estão separados de Deus. E é um perigo dormir dentre os mortos, porque o sono pesado pode acabar virando um estado vegetativo, entrar num estado de coma. E é por isso que tem gente que na igreja, ele não consegue compreender, assimilar
e se alimentar da palavra, porque uma pessoa em estado vegetativo, ela precisa que alguém aplique a comida na sua veia. Ela está em coma, e nós estamos vivendo em dias em que muitos estão nesse estado. Você praticamente precisa abrir a boca do crente e dizer: mastiga a comida pelo amor de Deus, porque senão você vai morrer. No versículo de número 18, Paulo então ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E talvez alguém diga: pastor, mas qual a necessidade, não é, de ser cheio do Espírito? Afinal, eu sou um crente, pastor, que eu vou à igreja e estou ali e não falta o culto. Mas de repente é um crente que está dormindo, não é? E o Espírito de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. É o Espírito de Deus que consegue fazer um covarde ficar valente. Sem o Espírito de Deus não há a mínima possibilidade. Haja visto que a Bíblia diz que Pedro era tão covarde, só era valentão por fora, mas era tão covarde que negou Jesus 3 vezes, e a última vez ele chegou a praguejar a mulher que dizia: tu és um dele, e ele praguejando disse: eu nem sei quem ele é. Era covarde mesmo, mas é o mesmo Pedro covarde que quando no dia de Pentecostes foi cheio do Espírito, se levantou e pregou a palavra com ousadia. O mesmo Pedro. Ser cheio do Espírito Santo é ser valente, é estar pronto, é estar apto. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ele com uma queixada de jumenta matava 1000, mas sem o Espírito de Deus era um escravo na mão de Dalila. É melhor ser cheio do Espírito de Deus do que ser um escravo na mão do pecado. O crente cheio do Espírito de Deus é um crente que tem intimidade com Deus. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem intimidade com Deus. Na maior parte do tempo e das vezes, quando Deus usa um profeta para falar com alguém, na maior parte das vezes é só para confirmar o que o Espírito Santo já tinha falado com o crente. Porque eu também tenho o Espírito de Deus, e se eu tenho o Espírito de Deus e sou cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que fala com o irmão fala comigo também. Aleluia. Esses dias eu estava num culto e o irmão disse: pastor, sabe quem vem aqui semana que vem? Eu disse: não. Ele disse: vai vir aqui, pastor, um irmão que Deus usa muito na revelação. E Deus usa ele para revelar CPF, RG, nome do pai, nome da mãe. Pastor, é tremendo. Eu disse: mas onde é que está o mistério nesse negócio? Porque o nome do meu, o número do meu RG eu sei, o número do meu CPF eu sei de cor, o nome do meu pai, da minha mãe eu não estou maluco, eu lembro. Eu quero saber o que ele revela, que eu ainda não sei. Eu quero profundidade do Espírito. Eu não quero adivinha na igreja. Isso é tão extraordinário que quem é cheio do Espírito Santo tem intimidade com Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada diz que o rei Jeroboão chamou a sua esposa porque o seu filho estava acamado. E Jeroboão não queria consultar o Deus Baal. Então ele quer que Deus de Israel fale com ele. Mas ele está meio brigado com o profeta Aías. E o profeta Aías foi o profeta que profetizou acerca do reinado de Jeroboão. E aí Jeroboão teve uma ideia. Ele disse: bom, chamou a esposa dele e disse: minha filha, você vai lá consultar o profeta. Só que para não ficar muito feio, para o povo da cidade não comentar, você vai se disfarçar. Vai disfarçada, para que nem o povo da cidade te reconheça e nem o profeta Aías te reconheça. Então você vai disfarçada. E a Bíblia diz que ela se disfarçou e começou a sair da cidade. Mas enquanto ela está se disfarçando, o Espírito de Deus vem falar com Aías e diz: Aías, meu filho,
A mulher de Jeroboão está vindo aí. E ela está vindo disfarçada. Agora imagina, a mulher de Jeroboão, ela atravessa uma cidade inteira e eu creio que ela não foi reconhecida. Aí eu imagino que ela pensou, se esse povo todo que enxerga bem não me reconheceu, quanto mais o profeta que já está cego, ele que não vai nem saber quem eu sou. Mas a Bíblia diz que quando ela vem chegando, antes de entrar, o profeta grita lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão, aleluia. Oh, crente cheio do Espírito Santo é diferente. Quem tem o Espírito de Deus, ninguém engana. Aleluia, aleluia, aleluia. Entra, mulher de Jeroboão, aleluia. A igreja do século presente precisa mais do que nunca ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque nós estamos mais do que nunca às portas do arrebatamento, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O combustível que nos move, o que nos leva ao céu, o penhor deixado para marcar a igreja como garantia do retorno do Cristo vivo, é o seu Espírito. E quem não tem o Espírito de Deus não sobe. Quem não tem o Espírito de Deus não vai ver as mansões celestiais. E nós precisamos do Espírito de Deus. Eu costumo dizer que um crente sem o Espírito de Deus, um crente vazio, é igual um carro sem combustível. E um carro sem combustível, ele tem dificuldades de se locomover. Eu me lembro um dia que eu estava viajando com um pastor, e eu disse: pastor, o senhor não quer parar para a gente abastecer? Ele disse: não, o ponteiro está marcando tanque cheio. Eu disse: pastor, é impossível. A gente já viajou mais de 200 quilômetros, pastor, isso deve estar errado. E ele disse: não, o ponteiro do carro está certo, o carro é novo. E a gente foi. Determinado ponto, o carro começou a engasgar, porque é igual crente quando começa a ficar vazio, ele começa a engasgar. E foi engasgando. Eu disse: pastor, isso é falta de gasolina. Ele disse: não, meu filho, não é não. E daqui a pouco o carro pof, parou. E quando parou, ele está na chave, a bateria ria. Eu disse: pastor, não adianta não, é falta de gasolina. Ele disse: mas o ponteiro está marcando que está cheio. Eu disse: o ponteiro está quebrado, pastor. Isso é só aparência, é algum crente vazio. Crente vazio é desse jeito, só tem aparência, mas está vazio. O ponteiro marca que está cheio, mas ele está vazio. E o interessante é que um carro sem combustível, ele só anda se for guinchado. Está identificando um crente aí, daqueles que só vai no... Você tem que pôr ele debaixo do ombro e dizer: vamos, irmão, só no guincho, só na base do empurrão. E aí o irmão disse para mim: pastor, mas um carro sem gasolina, ele também anda na banguela, se eu soltar ele vai sozinho. Eu disse: vai mesmo. Só que a Bíblia diz em Provérbios que para o entendido, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Se está na banguela, está indo para o lado errado, meu irmão. Tem que encher para subir. Se não tiver cheio, não sobe. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo é crente que prega, é crente que Deus usa, é crente que ora, é crente. Mas para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso primeiro ser convertido, reconhecer o meu estado miserável e que realmente eu preciso de Cristo na minha vida. Tem muito crente convencido, mas o convencido, ele não vai para o céu.
E o crente que vai para o céu é o crente convertido. Jesus em Lucas 5, ele está pregando. Pedro chega cansado de uma noite de trabalho. E enquanto Pedro está lavando a rede, Jesus está pregando do lado. E Pedro não está nem aí para a pregação de Jesus. Afinal ele já é judeu. Afinal ele faz parte das tribos de Israel. Jesus está pregando e não é nem com ele, está lavando a rede. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, posso entrar no teu barco? Aí Pedro diz: por favor, mestre. Aí Jesus termina de pregar e diz: Pedro, vamos voltar para o mar alto? Aí Pedro diz: agora, acabei de chegar de lá, e esse rabino quer que eu volte. Aí Pedro diz: vamos, mestre. Aí Jesus diz assim: ô Pedro, e quando chegar lá, lance as vossas redes para pescar. Algumas versões diz que Pedro lançou uma rede só e que ela quase rasgou, porque ele não tinha muita fé. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Jesus disse: lança as redes, Pedro. Se eu vou lançar uma só, quase que arrebentou a rede. Quando Pedro viu aquele milagre, Pedro olhou para dentro de si e Pedro clamou dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ah, agora você se entendeu. Agora você viu a miséria que você é. Porque o homem, para se converter, ele precisa ver a glória de Deus. Deus se manifesta a ele e ele tem um real encontro com Deus. O homem que tem um real encontro com Deus, ele não é convencido, ele é convertido, é convencido que ele precisa da glória do Espírito de Deus. Convencido, mas convertido primeiro. Aleluia! E o homem que tem um encontro desse com Deus é diferente, porque ele viu a manifestação da glória de Deus. Ele viu, ele teve um encontro, um tete a tete com Deus. Ele não é crente só de ouvir falar, ele viu a grandeza do Deus eterno. É por isso que tem crente que quando prega, o céu abre e você sente a glória. É porque ele sabe do que está falando, ele sabe quem é o Cristo, de quem ele está falando. Ele é glória. Aleluia. Aleluia. Para ser cheio do Espírito, primeiro eu preciso me converter. Me converter. E uma pessoa convertida, ela precisa deixar o passado no passado. O convertido, ele não anda com conversa, ele não anda ressuscitando morto, ele não anda lembrando de quem ele era, do lampião que ele era, da Maria bonita que ela era. Ele não gira a baiana, não roda a baiana, não puxa a peixeira, porque quem ele era ficou no passado e ele é uma nova criatura. Aleluia! Quando Elias chamou Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu pegou todos os seus gados, as 12 juntas, matou o gado, pegou os carros, queimou no fogo, fez um churrasco. E alguém pergunta: pastor, para que isso? Meu filho, agora é nova vida, e não adianta deixar o passado vivo. Vamos arrebentar, vamos deixar o passado no passado. Para de tentar ressuscitar defunto. Ei, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me desapegar do passado, deixar aquela criatura ridícula para trás, esquecer quem eu era no mundo do pecado. E tem gente que se converteu, mas ainda não consegue largar o passado. Vira e mexe ele lembra de quem era, vira e mexe ele está dizendo: ó, eu sou crente, mas meu braço não é não. Corta ele, manda ele para o fogo. Eu sou crente, mas a minha boca não é não. Corta a língua.
Porque se eu sou uma nova criatura, e Deus não recalchuta, Deus, Ele não maquia, Deus, Ele não dá um jeitinho na criatura, Deus, Ele não, a Bíblia está dizendo, é nova a criatura. A velha já ficou para trás, é nova. Oh, aleluia, nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Aleluia. O interessante é que quando Jesus é chamado à casa de Simão, e ele vai, e ele entra na casa de Simão, Simão tem Jesus como um rabino, mas a honra que ele vai dar a Jesus não é de rabino. Ele destrata Jesus como um rabino, porque a cultura de receber um rabino era lavar os pés, ungir a cabeça e saudar com um ósculo santo. Simão nega todos esses protocolos a Jesus. É como se ele estivesse dizendo, para mim, o senhor não é um rabino real, um rabino verdadeiro. Quando Jesus entra na casa de Simão, Jesus se assenta, de forma que os seus pés ficam para trás. Então ele se assenta e os seus pés ficam virados para trás. Naquela época, quando um homem rico recebia alguém na sua casa, geralmente a casa ficava aberta e qualquer pessoa podia ver o jantar, mas não podia participar se não fosse convidado. É justamente pelo fato da porta estar aberta e uma multidão do lado de fora, olhando e vendo Jesus, que uma mulher pecadora, uma prostituta, ela entra. E quando aquela prostituta entra, existe uma possibilidade muito grande de que antes de entrar naquela casa, ela tenha sido profundamente tocada pela palavra do Mestre, a ponto de ter a sua história totalmente transformada. Aquela mulher, ela vem trazendo um perfume junto consigo. E o perfume para uma prostituta era usado pendurado no pescoço, segundo a tradição judaica. As prostitutas, elas tinham um perfume pendurado no pescoço por duas razões. Uma, o perfume atraía os seus clientes. A segunda razão, ele purificava o hálito. Então, para uma prostituta ter um frasco de perfume como aquele, era mais que essencial. E não eram todas as prostitutas que tinham. As prostitutas mais ricas possuíam isto. E para chamar o cliente, aquilo ali era fundamental. Quando ela vem até Jesus, ela chora aos pés do Mestre, lava os pés com lágrima. Então ela pega aquele perfume, e alguém poderia perguntar, mas pastor, ela pegou o perfume, tirou do pescoço e derramou nos pés de Jesus, porque era como se ela estivesse dizendo, eu não preciso mais deste perfume, a partir de agora eu sou uma nova criatura, eu não preciso mais disto. Ela está literalmente abrindo mão de algo que ela não vai precisar mais, porque quem está em Cristo não vive segundo os rudimentos do mundo, mas segundo a graça que lhe é ofertada pela bondade divina. Graça. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me converter, deixar o meu passado no passado, aleluia. E em terceiro lugar, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Não há possibilidade de algo que já está cheio ser cheio de novo. E aí eu preciso entender que eu preciso me esvaziar para que o Espírito da glória de Deus possa encher a minha vida.
Aleluia! Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é um ser humano cheio de si. É um Nabucodonosor que diz: eu fiz para a glória do meu nome. É um crente que acha que merece porque ele é o crente. Para Deus nos encher do seu espírito, eu preciso me esvaziar de toda arrogância, e saber que eu não sou nada, e saber que eu era um miserável pecador, mas que pela graça dele sou quem sou, e isto é fruto da graça. Acabou. Aleluia! Eu preciso me esvaziar dessa arrogância que hora e meia tenta entrar no meu coração e dizer: olha, você é o fulano, você é o ciclano. E na verdade nós não somos nada. E dizer: Jesus, eu não sou nada, mas eu preciso do teu Espírito. Um dia um crente me procurou e disse: pastor, como é que explica isso? Aquela irmãzinha foi batizada com o Espírito Santo. Ela é muito fraca, pastor. De vez em quando eu pego ela no erro, fazendo coisas que não deve. E eu, pastor, sou um crente que estou ali orando, jejuando, e Jesus não me batiza. Por quê, pastor? Eu disse: porque ela reconhece que é uma miserável, e você acha que é o bam. Aí Jesus não vai te batizar mesmo, não vai te encher. Batismo no Espírito Santo não é para crente que acha que é. Se você já acha que é, tá bom, não precisa de mais nada. Batismo do Espírito Santo é para quem está dizendo: Deus, eu sou um miserável pecador, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do teu Espírito. Oh, aleluia! 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 É por isso que de alguns crentes Jesus não tira o espinho. Porque se tirar, Paulo ele disse: eu conheci um homem que não sei se na carne, no corpo, fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas extraordinárias, coisas tremendas. Aí Paulo mesmo diz: mas para que eu mesmo não me gloriasse, foi-me posto um espinho na carne. Toda vez que Pedro pensava o espinho, Pedro dizia: ai, Jesus, é verdade. Eu sou aquele miserável que precisa do teu Espírito, da tua graça e da tua misericórdia. É verdade. Aleluia, aleluia. De vez em quando ele tem que nos cutucar e dizer: ei, você não é nada, você não é ninguém, se não for a minha graça na tua vida, mas a minha graça te basta. Aleluia. Isso é graça. Tem uma passagem na Bíblia, em Lucas, que eu acho ela fantástica. E nós gostamos de interpretar até de outro jeito. A Bíblia diz que um amigo vai à porta da casa de outro amigo, bate na porta e diz: ei, amigo, um amigo me chegou agora há pouco, e ele está na minha casa e eu não tenho o que lhe oferecer. Me dê 3 pães para que eu leve para ele. Aí Jesus diz que o homem responde de dentro: vai embora, a porta já está fechada, já é tarde, e os meus filhos estão deitados comigo na cama. Aí Jesus conclui dizendo assim: digo-vos, porém, que se não der por ser seu amigo, lhe dará contudo por causa da importunação. A gente gosta de entender que a importunação aqui é de quem bate, mas quem bate só bate uma vez. E na tradição era comum atender o hospedeiro. Era normal dar suprimento ao hospedeiro do bairro. Era comum. A importunação logo aqui
não é pela insistência do que bate, até porque ele só bateu uma vez. Então não há importunação, mas a importunação do que responde, para que ele não sofra a futura importunação de alguém dizer: é um avarento, podia ajudar e não ajudou, podia dar e não deu. Logo, o que esta passagem, esta parábola retrata, não são as vantagens do que pede, mas a qualidade do que dá. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você tinha tudo para não receber, você veio na hora errada, você não faz parte dos filhos porque os filhos estão comigo na cama, você é um jambuzeiro bravo, você tinha tudo para não receber, mas pela bondade do dono da casa, você vai receber tudo o que precisa e vai receber muito além. Queridos, ser batizado e cheio do Espírito Santo não é uma prerrogativa do crente, não é porque o crente é bom, não é porque nós oramos muito, não, é porque nós estamos diante de um Deus que nos enxertou na videira verdadeira e está dizendo: pela minha graça eu vou conceder o que você me pede. Eu preciso entender que ser cheio do Espírito Santo não é pela minha bondade, que tenho os dons, que sou cheio, ou que Deus me usa, não. É porque Ele é bom, misericordioso, e mesmo fora de tempo, Ele estendeu a mão e me atendeu. Aleluia! Oh, aleluia! A bondade não é de quem pede, a bondade é de quem dá. Ele é o dono da casa, Ele é o Senhor da família. Ele está dizendo: eu vou te atender, eu vou te conceder o que você pede, mas peça sabendo que o bom é Ele. Alargandará, xenarabacandara, urimicandarabantsuicandarai. Em quarto lugar, para ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, diga aí para quem está ao teu lado: tem um preço a ser pago. Diga: tem um preço a ser pago. Eu estava ministrando numa igreja e chamei os jovens à frente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Veio umas moças que esqueceram a saia em casa, vieram só com elástico. Umas meninas com os decotes que dava para ver o umbigo das coitadas. Uns moleque com as calças penduradas, aparecendo as roupas íntimas, mascando chiclete, e ficaram tudo assim na frente, olhando para minha cara. E eu olhei para eles e disse: vocês vieram fazer o que aqui na frente? E um deles olhou para mim e disse: foi o senhor que chamou? Eu disse: eu chamei para Jesus batizar com o Espírito Santo, mas eu não vou orar para Jesus batizar vocês, não. Eu disse: vocês nem sabem quem Ele é. Vocês estão pensando que o Espírito Santo de Deus é quem? O Espírito de Deus merece respeito. Vocês nem sabem quem Ele é. Nem estão aí para ser cheio ou ser vazio, para vocês dar na mesma. Eu não vou orar, pode voltar. E eles voltaram tudo bravo. Eu disse: eu não vou orar, porque o Espírito de Deus, ele precisa de respeito, de ter vontade, de querer. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter vontade, dizer: Jesus, eu vivo sem tudo, mas eu não vivo sem a tua presença. Me enche, Espírito. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Ser cheio do Espírito. Parábola das 10 virgens tem uma passagem que é no mínimo curiosa. A Bíblia diz que o noivo anuncia que o noivo está chegando. 5 estão com a lamparina acesa e 5 já apagou. As loucas vão gritar para as prudentes e dizer: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lamparina se apaga. A expressão usada pelas prudentes é essa aqui, ó: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Ora, pastor, não entendi. Como é que se compra esse azeite? A expressão comprar é pagar o preço, porque ninguém compra nada sem pagar o devido preço por aquilo que se está comprando. Quando elas dizem ide comprai, é como se estivessem dizendo: ei, vocês querem ter a lamparina acesa? Vá pagar o preço, vá pagar o preço, vá pagar o preço, para que a lamparina se acenda. Vá pagar o preço. Oh, Ranakanarabandarashama. Aleluia. Quantos querem ser cheios deste Espírito? Quantos querem mais do Espírito, da glória de Deus? Oh, aleluia. Aleluia. Concluo dizendo: nossas vigílias se tornaram verdadeiros shows. A gente não ora mais na vigília, é louvor de 11 até 5 da manhã. Aí quando dá 5 diz para o pregador: agora o senhor prega. E já foi o povo tudo embora, que pulou, que gritou. Não tem mais oração. E a igreja, para ser cheia do Espírito Santo, precisa orar. Atos 4:31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja só é cheia se a igreja orar. A igreja precisa orar. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho um filho, 20 anos de idade tem meu menino, 20 anos. Chamei ele esses dias e disse: nego, você tem falado com Deus? E ele disse: de vez em quando, pai. Eu disse: e você gostaria que ele te abençoasse bem de vez em quando? Eu disse: filho, você ama o pai? Ele disse: claro, pai, que eu te amo. Eu disse: você ama a Deus? Ele disse: claro, pai, que eu amo a Deus. Eu disse: por que não conversa com ele? Por que não fala com ele, não conta para ele que você o ama? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de uma igreja doente, uma igreja enferma, cheia de oba-oba, cheia de mensagem vazia, sem Deus, cheia de vitória que não é vitória. A igreja vitoriosa não é a igreja que dirige um Rolls Royce. A igreja vitoriosa é a igreja cheia do Espírito, que está se preparando para ouvir o toque da trombeta. Esta é a igreja vitoriosa, esta é a igreja que vai para o céu, esta é a igreja que vai morar na eternidade, e Ele está voltando. Então te enche do Espírito, abra a tua boca, levante a tua mão e dê gritos de glória ao Deus da eternidade.